A paz do Senhor Jesus. Trago neste momento uma palavra da parte do Senhor para edificar e fortalecer a nossa fé. A palavra se encontra no livro do profeta Daniel, no capítulo 6, a partir do versículo 1. A palavra nos diz assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes desse conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. No versículo 4 nos diz assim: Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício, nenhuma culpa. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Esse texto de Daniel, ele vem falar sobre, toda a trajetória de Daniel. Daniel era um jovem que saiu da sua terra, foi deportado para a Babilônia, no reinado ainda, a Babilônia, no reinado do rei Jeoaquim. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, sitiou e levou os utensílios e também mandou buscar jovens que fossem, jovens perfeitos, jovens que fossem instruídos, jovens que pudessem ser ensinados dentro da Babilônia, né, para que viesse servir dentro do palácio, mas ele deixou bem claro que queria jovens da linhagem real. E esses jovens estava lá Daniel e mais os seus 3 amigos, né? Mas o que eu venho falar nesse momento é sobre Daniel. Daniel, que era um homem íntegro, fiel ao Deus que ele servia, né? Daniel, ele começou a se destacar em meio aos príncipes, aos presidentes, que agora no capítulo 6 já estava sob o comando de Dario, né? Dario. E ele constitui esses 120 presidentes para governar, cuidar dos serviços do reino. E 3 príncipes, um deles estava Daniel. Só que eles puderam perceber que Daniel, ele tinha um espírito excelente e ele começou a se destacar em meio a eles, em meio a eles. E por causa desse destaque de Daniel, eles começaram a invejá-lo. Todo o crescimento, ele vai gerar um certo incômodo, né? O adversário, ele vai levantar pessoas usadas por ele para nos desmotivar. Não é porque, nós somos servos do Senhor que nós não vamos ser perseguidos. Vamos sim. Vejamos Daniel. Ele tinha um espírito excelente, né? O texto ele faz questão de destacar um espírito excelente. E por ele ter esse espírito excelente, ele incomodava os outros. Ou seja, aquele que tem luz, né? Que tem a presença do Senhor, onde ele chega, ele vai incomodar, né? Porque a luz, ela não habita em meio às trevas. E a palavra diz que esses mesmos príncipes que foram, levantados pelo rei para ficar a serviço do palácio, eles começaram, a ter inveja de Daniel pelo seu destaque. Não é diferente nos dias de hoje na nossa vida, né? No que nós fazemos, nós vemos até mesmo dentro de um emprego. As pessoas, elas começam, a se levantar, começam a nos perseguir, nós nos perguntamos por quê. Se estamos no mesmo ambiente, estamos fazendo as mesmas coisas, as mesmas coisas. O adversário, ele sempre vai usar essas situações, que é para que nós venhamos parar. Aqui, Daniel, ele estava se destacando. Daniel era um homem que foi instruído pelo Senhor, um homem que tinha uma sabedoria excelente, dada por Deus, né? Veja que Daniel, ele estava exilado dentro da Babilônia, mas Daniel, ele começou a se destacar. Daniel era diferente. Daniel, ele tinha propósito. O Senhor o escolheu para viver propósito, né? E aqueles que são escolhidos do Senhor, aonde eles chegam, eles vão fazer a diferença. Não importa o ambiente, porque a Babilônia aqui era o ambiente mais hostil, daquele tempo. A Babilônia, uma província totalmente corrompida.
Mas existia um que estava lá, que foi levado para lá como cativo, estava exilado, mas o Senhor estava com ele. Por quê? Porque o que faz a diferença nas nossas vidas é a presença de Deus. Não importa o lugar que nós vamos, não é o ambiente, é o que está sobre nós. Aqui Daniel tinha um espírito de excelência, que era o espírito do Senhor, que fazia com que os outros, né, se incomodassem com a presença, com tudo aquilo que Daniel ele estava fazendo. E no versículo 4 vai nos dizer assim: Então os príncipes e os presidentes procuravam achar a ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa, porque ele era fiel e não se achava nele vício e nem culpa. Ou seja, eles olhavam para Daniel e via que ele era um homem honesto, um homem fiel ao seu Deus. Mesmo assim, eles não desistiram. Eles procuraram uma ocasião para injustiçar a Daniel diante do rei. E a palavra ela vai nos dizer no versículo 5 que então esses homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra na lei de Deus. Ou seja, eles não conseguiram achar em Daniel, agora eles foram procurar na lei do Deus que Daniel servia. Na lei de Deus que Daniel servia, porque o adversário, ele está a todo tempo ao nosso derredor, a palavra fala, né? Procurando uma brecha, procurando uma legalidade, uma ocasião, que é para nos envergonhar, né? Para manchar a nossa reputação, porque ele é assim, ele é o acusador, ele é o acusador. Então aqui eles procuraram uma ocasião que era para manchar, né, a integridade de Daniel. Daniel tinha o caráter de Deus, né? E aí eles vão fazer um edito, né? O rei assinou esse edito, onde determinava que durante, né, 30 dias ninguém poderia fazer oração a Deus nenhum, a não ser Dario. E a sentença desse edito seria uma pena de morte, por quê? Se desobedecesse o que estava escrito, seria lançado na cova dos leões. Mas Daniel, ao ficar sabendo desse decreto, Daniel ele não deixou se intimidar. Daniel fez o que de costume ele fazia. Daniel orava 3 vezes ao dia, com as janelas do seu quarto voltadas para Jerusalém, abertas, voltadas para Jerusalém, né? Daniel ele não deixou se intimidar, né? E foi aí que esses homens, eles viram Daniel, né, fazendo como de costume a sua oração e levaram essa informação diante do rei. Olha, rei, o edito foi preparado, você assinou, mas existe um no nosso meio, o Daniel, que desobedeceu a essa lei. E a punição é jogar na cova dos leões. Naquela época, um edito, um decreto preparado pelo rei não podia ser revogado. E o rei foi obrigado a lançar Daniel na cova dos leões. A palavra diz que o rei amava Daniel, mas não poderia revogar o que ele mesmo tinha feito, tinha assinado. Daniel é jogado dentro de uma cova, a boca daquela cova é selada com a pedra para que ele não saísse, né? Está lá Daniel. A palavra diz que o rei ele não dorme, ele se perturba. E ao amanhecer o rei vai até aquela cova e chama por Daniel. E Daniel ele sai de dentro daquela cova ileso, ou seja, os leões que estavam lá para devorar Daniel não conseguiram, porque o Senhor ele enviou o seu anjo para livrar a Daniel. Muitas vezes o Senhor ele não tira o problema das nossas vidas, ele não tira a prova no momento que nós pedimos. Ele permite nós passarmos, mas ele passa conosco. Foi o que aconteceu com Daniel, para mostrar que o poder ainda está no controle das mãos dele. Não existe reino, não existe rei que seja mais poderoso que as mãos do Senhor. É para mostrar que o poder ainda está nas mãos dele. E Daniel ele sai ileso de dentro daquela cova, Por isso que nós não devemos temer as perseguições, as injustiças que nós sofremos por parte daqueles que são levantados pelo adversário para nos afrontar, Porque o Senhor ele garante na sua palavra que ele está conosco todos os dias das nossas vidas, né? Nós vamos passar pela prova, nós vamos ser injustiçados, mas aquilo que vem
para nos fazer parar não vai prevalecer, porque o Senhor, Ele vai nos livrar daquela situação. Se nós olharmos para trás, nós vivemos situações muito difíceis. Em todo tempo, o Senhor, Ele nos livrou. Então, não se preocupe com o levante, não se preocupe com a cova que o adversário abre para nos colocar dentro, porque o Senhor, a todo tempo, Ele vai estar conosco para nos livrar. Ele vai enviar o seu anjo como ele enviou na vida de Daniel, dentro daquela situação. Daniel era fiel ao Deus que ele servia. Daniel tinha comunhão constante. É muito importante essa comunhão com o Senhor. É muito importante diante de uma afronta como essa, a gente não desanimar, a gente buscar intensificar mais as nossas orações, dobrar os nossos joelhos, entrar lá no nosso quarto e orar ao nosso Pai que está em secreto, porque Ele sim vai enviar, né, o livramento como Ele enviou na vida de Daniel, por causa da fidelidade de Daniel, da comunhão que Daniel tinha com Ele. Daniel era um homem fiel, embora estivesse em um ambiente totalmente corrompido, ele não deixou que a Babilônia entrasse dentro dele. Daniel, ele foi jogado dentro daquela cova, ele tinha mais ou menos os seus 80 anos, né? Já tinha uma idade avançada, mas Daniel, ele saiu ileso de dentro daquela situação. Ele não sofreu nenhum dano, porque a todo tempo ele caminhava, ele vivia, né, nos caminhos do Senhor. Ele era fiel ao Deus que ele servia. E o Senhor, ele vela para cumprir a sua palavra na vida daqueles, né, que andam nos seus caminhos, daqueles que não negam, né, seus princípios, como Daniel. Então, seja fiel ao Deus que você serve. Quando a afronta vir, quando a cova for preparada, não tenha medo, não tenha medo. Intensifique as suas orações. Viva em oração constante. Não perca essa comunhão que é tão importante com o Senhor. Porque quando nós estivermos numa situação como essa, o Senhor, Ele vai nos enviar a resposta. Ele vai nos livrar daqueles perseguidores que se levantam para, né, para fazer com que nós venhamos ao chão. Mas o Senhor, Ele nos garante a vitória, como Ele fez na vida de Daniel. Então não deixe se intimidar. Daniel não se intimidou, pelo contrário, Daniel entrou no seu quarto com as janelas abertas para Jerusalém. Ele orava ao Senhor, ao Senhor. Então não tenha medo diante das provações, não tenha medo diante das perseguições, porque assim como o Senhor, ele livrou a Daniel, o nosso Deus, ele não muda. Essa história tem mais de 2000 anos atrás. Ele continua o mesmo, nosso Deus, ele é imutável. É assim como ele operou lá no passado, ele vai operar também no presente, porque ele não muda. Então viva em comunhão constante com o Senhor, porque o Senhor, ele anda com aqueles que andam com ele. O Senhor, ele tem compromisso com quem tem com ele. O Senhor é fiel com quem é fiel com ele. Se você crê, toma posse dessa palavra.